Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da espécie de citação, dando continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Tá? Estamos aqui a analisar a citação, já vimos noções gerais a respeito da citação, já tratamos a respeito dos efeitos, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto de vista substancial. Agora vamos tratar das espécies de citação. Vamos lá. As diversas espécies de citação podem ser agrupadas em dois grupos. Primeiro grupo, citação real ou pessoal, que é aquela em que há certeza jurídica de que a citação foi realizada, e citação ficta, considerando-se aquela em que tal certeza não se verifica, mas incide uma presunção legal de que a notícia realmente chegou ao conhecimento do réu. Então eu tenho aqui um quadro com a classificação da citação que pode ser real ou pessoal, ou ficta. Dentre as citações reais, temos as modalidades da citação pelo correio, por oficial de justiça, por meio eletrônico e por escrivão. Como modalidade de citação ficta, nós temos a citação com hora certa e a citação por edital. É a esses tópicos que nós vamos dedicar o vídeo de agora. Então vamos lá, citação real ou pessoal. Primeira modalidade, citação pelos correios. A citação pelos correios é a regra do sistema processual e encontra-se disciplinada no artigo 247 do novo CPC. Exige-se aviso de recebimento, AR, nos termos do artigo 248, parágrafo 1º, para aferir se realmente foi o citando quem recebeu. Eu trago uma primeira citação direta aqui da doutrina, cuja referência bibliográfica vai aparecer logo adiante para os senhores. Vamos lá. A citação por via postal, disposta no inciso 1º do artigo 246, sob comento, é a forma normal de cumprimento do ato citatório. Vale dizer, é a modalidade citatória que deve ser posta em prática como regra no cotidiano forense. A opção legislativa parece-nos acertada, de todo, na medida em que a citação postal se apresenta claramente mais simples e menos onerosa comparativamente à citação por oficial de justiça. A citação empreendida por intermédio do oficial de justiça, a propósito, apenas é posta em prática caso exista expresso requerimento do demandante ou se verificadas algumas das circunstâncias indicadas nos incisos 247 do novo CPC. E aí, essa referência, essa citação que eu fiz, tem como referência a obra da professora Teresa Rudolvin Vamber, em coautoria com outros autores, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo, os primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil, artigo por artigo. Está aí na tela a referência completa para os senhores. A segunda modalidade, portanto, de citação real é a citação por oficial de justiça, que somente deve ser efetuada quando a citação pelo correio
que é a regra, for proibida, artigo 247 do CPC, ou quando ela não puder ser consumada, artigos 250 e 251 do CPC. Mais uma citação direta que eu trago da obra, ainda há pouco consultada, de Teresa Rudolph Wamber, em coautoria. Aspas. Na praxis forense, a citação por oficial de justiça tem sido reservada a hipóteses em que se apresenta de difícil consecução a citação postal do sujeito passivo da ação, em situações de ocultação, por exemplo, ou tem se aplicado a determinadas ações judiciais nas quais o órgão jurisdicional, dada a presumida maior relevância do direito discutido na causa, necessita de maior segurança quanto à efetiva comunicação do réu acerca da propositura da ação contra si. Não por acaso, são situações exemplificativas desta última hipótese as ações relativas ao Estado e à capacidade das pessoas indicadas no artigo 247 do CPC. A terceira modalidade de citação real é a citação por meio eletrônico, mencionada no artigo 6º e no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 11.419 de 2006, que assim dispõe. Artigo 6º. Observadas as formas e as cautelas do artigo 5º desta lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. E aí ele faz menção ao artigo 5º, que por sua vez dispõe: as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E aí no parágrafo 6º está disposto que as intimações feitas na forma desse artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 246 do CPC de 2015 solucionou uma crítica doutrinária a respeito da facultatividade do registro no portal de processos eletrônicos, para fins de recebimento das intimações e citações eletrônicas. Aí eu trago uma referência. Olha, o artigo 6º da Lei 11.419 exige que as citações, para que possam ser feitas por meio eletrônico, observem as formas e as cautelas do artigo 5º da mesma lei. Entre as exigências do artigo 5º está o credenciamento prévio no órgão do Poder Judiciário ordenador da citação, artigo 5º caput, combinado com o artigo 2º caput. Isso deve constituir significativa limitação ao emprego da citação eletrônica em um primeiro momento. É aqui, como destacado no item 49.2, o cadastro atinente no artigo 2º normalmente dirá respeito aos procuradores das partes e não às próprias partes. Então, a autorização de citação eletrônica deve servir, sobretudo, para aqueles casos em que tal ato pode ocorrer na pessoa do próprio advogado, já credenciado, e não na pessoa da parte, quando o advogado possui poderes específicos para receber citação ou quando a lei expressamente autoriza a citação na pessoa do advogado, como, por exemplo, tem se interpretado o artigo 740. Quando muito, a previsão de citação eletrônica poderia servir de modo mais imediato para determinadas entidades, em regra públicas, que já recebem institucionalmente citações na pessoa de seus procuradores, pressupondo que esses venham a cadastrar-se. Para que a regra da citação eletrônica tenha um alcance maior, será preciso uma generalização do cadastramento dos próprios jurisdicionados, o que, em um contexto de informatização das relações sociais, econômicas e institucionais, deve vir a ocorrer no futuro. Se esse é um futuro próximo ou distante, a experiência dirá. Com efeito, no novo CPC, o cadastro no portal eletrônico será obrigatório em relação às empresas públicas e às empresas privadas, bem como aos entes públicos e suas entidades de administração indireta, para efeito de recebimento de citações e intimações. Eu trago uma citação direta, cuja referência vai aparecer adiante para os senhores logo ali embaixo. Citação pelo Facebook. A High Court da Inglaterra e dos países de Gales autorizou a citação do réu em uma ação civil por meio do Facebook, por se tratar de réu de difícil localização. A regra 6.3, item 1, a linha D, do Civil Procedure Rules, autoriza, além das citações pessoal e postal, a citação por meios eletrônicos e também por qualquer outro método autorizado pela Corte, nos termos da regra 6.15.
E as regras 6.9, item 4, linha B, item 2 e 5 dispõem que, não sendo o réu encontrado depois de todas as medidas razoáveis e necessárias terem sido tomadas, pode ser requerida a citação por um meio alternativo, de modo fundamentado e razoável. A mesma High Court já havia autorizado em 2006 a citação por via do Twitter, tendo em vista que o réu era conhecido apenas por seu codinome virtual. Essa é uma passagem de Paulo Magalhães Nasser. High Court, ao inglês, autoriza a citação pelo Facebook, publicado na Revista de Processo, volume 206, página 395. No Brasil, a possibilidade de citação por meio do Facebook ou Twitter seria impossível, ao menos do ponto de vista jurídico, pois o juiz não tem a possibilidade de optar por um meio alternativo, ao mesmo tempo em que os meios eletrônicos de citação são restritos à disciplina legal. E aí, essa é uma referência bibliográfica que foi tirada da obra que está na tela para os senhores aí, ó, de Nelson Nery Jr. Temos uma quarta modalidade de citação real, citação pelo escrivão. Trata-se de modalidade introduzida pelo Código de 2015, que refere-se aos casos em que o citando comparece espontaneamente ao cartório. O próximo grupo de citações é a citação ficta, como nós vimos naquela que não há certeza, mas uma presunção de que a informação chegou ao citando. Primeira modalidade de citação ficta, a citação com hora certa. Caso em que o oficial de justiça tenha tentado, sem êxito, por 3 oportunidades, localizar o citando e haja suspeita de ocultação. Nessa hipótese, intimará qualquer pessoa da família ou vizinho de que retornará no dia útil subsequente, no horário que determinar, momento em que considerar-se-á, uma ficção, portanto, realizada a citação, estando ou não presente o citando. E a segunda modalidade de citação ficta ou presumida é a citação por edital, prevista nos artigos 256 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Quando desconhecido ou incerto o citando, ou ignorado, incerto ou inacessível o seu paradeiro. E aí uma citação direta, extraída desta obra, cuja referência bibliográfica aparece na tela agora para vocês, Teresa Rudolvin Vamber e demais autores. Aspas. A citação editalícia se caracteriza pela circulação da notícia de que foi proposta determinada ação em face do réu, sem que este seja pessoalmente comunicado a respeito. Dá-se a circulação da citação na rede mundial de computadores e, conforme o caso, sua fixação do edital de citação na sede do juízo e, também, deve existir a divulgação em veículo de imprensa escrita, jornais do edital citatório, com o que se presumirá a cientificação do réu ou do interessado acerca da propositura de determinada ação. Daí o caráter ficcional desse ato citatório, dado que não exige para sua consumação a efetiva recepção da citação pelo réu ou pelo interessado. A regra é que a citação seja efetivada diretamente na pessoa do demandado. Há, no entanto, hipóteses em que se admite a realização da citação em pessoa diferente daquela a ser citada, como se vê nos seguintes casos. Primeira hipótese, quando o réu seja menor impúbre, caso em que a citação será efetuada na pessoa de seu representante legal. Segunda hipótese, quando o réu tenha concedido procuração com poderes específicos para o recebimento de citação. A citação será efetuada na pessoa do outorgado. E terceira hipótese, quando a demanda versar sobre fatos praticados por mandatário, administrador, feitor ou gerente, hipótese em que estas poderão receber o mandado citatório, como se vê do parágrafo 1º do artigo 242 do CPC de 2015. E, por fim, a quarta hipótese, quando o locador tenha se ausentado do país sem que tenha deixado o procurador conhecido. Poderá a pessoa que recebe os aluguéis em seu lugar receber a citação. Artigo 242, parágrafo 2º do CPC. Uma próxima citação direta eu trago para os senhores e a referência vai aparecer logo adiante, completinha para vocês. Aspas. A citação poderá ser feita pelo correio, pelo oficial de justiça ou por edital. O comum é que ela seja feita pelo correio, pessoalmente ao réu, ou ao seu representante, ou ainda ao seu procurador, desde que devidamente autorizados, como consta do artigo 215. No silêncio da lei, no sentido de aí se dispor sobre uma modalidade especial de citação, diante de determinados pressupostos ou situações excepcionadas pelo legislador, é de se realizar a citação pelo correio, que é a regra geral. Artigo 222, com a redação que lhe deu a Lei 8.710 de 93,
o autor está se referindo aqui ao Código de 73. Tá? A regra de que a citação há de ser feita pessoalmente, artigo 215 do CPC de 73, ao réu ou então ao seu representante ou mandatário com poderes especiais, interpretação ao contrário senso do artigo 38, coloca-se uma exceção, tendo em vista os negócios praticados por administrador, por feitor ou gerente, quando então poderão estes ser citados em nome do réu e não o réu pessoalmente. Há, portanto, para estes casos, autorização legal para recebimento de citação, artigo 215, parágrafo 1º, embora confinada a certos e determinados atos. Essa é uma referência bibliográfica que foi extraída da obra do professor Arruda Alvim, está na tela aí a referência completa. Quanto às pessoas jurídicas, há uma particularidade. Sua representação se dá pelas pessoas físicas que são indicadas em seus atos constitutivos. Há de se considerar, no entanto, que ao agente que realiza a citação, seja o carteiro na citação postal, que é a regra, ou o oficial de justiça, apresenta-se algumas dificuldades práticas quando da efetivação deste ato, especialmente quanto à identificação deste representante legal. A jurisprudência tem admitido como válida a citação realizada em pessoa diversa daquela que conste dos atos constitutivos, em homenagem ao princípio da aparência. E aí eu colaciono aí alguns julgados, como esse primeiro aqui, olha, agravo regimental no agravo 1.056.214, julgado pela terceira turma do STJ. Um próximo julgado, agravo regimental no agravo 913.671. E por aí vai alguns julgados que eu vou me furtar de fazer a leitura para evitar que esse vídeo fique excessivamente extenso. Vou, no entanto, efetuar a leitura dessa parte que consta a partir desse momento, vejam bem. Essa é uma citação direta feita da obra da professora Teresa Arruda Alvim Vamber, que vai aparecer a referência completa para os senhores adiante. Essa orientação jurisprudencial, que nos parece correta, se justifica pela enorme dificuldade que incidiria sobre os atos citatórios de pessoas jurídicas caso se exigisse, de maneira inflexível, que apenas aquela pessoa natural designada pelos estatutos ou atos constitutivos pudesse firmar o recebimento da citação. Em geral, as pessoas que detêm poderes de representação legal da pessoa jurídica para a prática de atos em nome desta são dirigentes, e como tais, frequentemente é árdua a tarefa para o oficial de justiça localizá-las, mormente para a consumação de um ato no qual se comunica que foi proposta ação judicial em face da empresa. E mais, levanta-se a ferro e fogo o entendimento de que o representante legal da empresa é a única pessoa que deve receber citação em seu nome, como se efetivaria esta comunicação caso a pessoa jurídica ré fosse uma grande corporação, uma multinacional, por exemplo, em que a figura do dirigente, em regra o representante legal, é de dificílimo acesso. Forte nestas premissas e tendo por objetivo a simplificação do ato citatório, a jurisprudência orientou-se no sentido de que a citação de pessoas jurídicas considera-se consumada desde que seja entregue a alguém que integre os quadros funcionais da empresa e que, por conseguinte, possa conduzir a comunicação judicial a quem de direito. O recebimento de uma carta citatória no setor de recepção de determinada empresa, por exemplo, é obviamente suficiente para se considerar consumado o ato de citação, dado que a pessoa jurídica deve ter o mínimo de organização relativamente aos comunicados, todos, sejam eles judiciais ou não, que lhes são dirigidos. E aí está aqui a referência completa para vocês. E aí, por fim, eu trago dois julgados para demonstrar que a questão, no entanto, não é unânime. E aí tem dois julgados aqui, um recurso especial 324936, da terceira turma do STJ, e também um recurso especial 26977, da terceira turma também do STJ. Interessados podem dar um pause no vídeo aí para efetuar rapidamente a leitura. Nós vamos parar por aqui esse vídeo. Acabou a análise da citação. A partir do próximo vídeo nós vamos tratar, como está na tela aí para vocês, da audiência de conciliação ou mediação. Então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.